Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Corte. Sabe a economia sem enrolação? É o seguinte, galera, falaremos no vídeo de hoje, que talvez seja o mais importante do ano, falaremos sobre fundos imobiliários. Estamos chegando no momento chave para o mercado, porque a Selic continuará caindo, talvez num ritmo menor, vai cair agora, vai caindo, e normalmente isso tem um efeito muito forte sobre os fundos imobiliários. Já falei várias vezes com vocês. Então no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho isso, a importância da gente continuar olhando para esse mercado. Falarei sobre alguns fundos, alguns estão na carteira, outros que eu nunca falei aqui no canal, mas antes de tudo isso eu te peço duas coisas. Que se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários aí qual fundo imobiliário está te pagando maior dividendo. Ah, Charlão, eu vou colocar nos comentários o meu e você nunca fala o seu. Meu irmão, aqui eu falo tudo. A única coisa que poderia me fazer passar vergonha, vocês já sabem, que eu falo, é meu time. Se eu falo qual é meu time, que eu sou torcedor do Vasco, eu vou esconder o quê da minha vida? Então eu também vou falar qual fundo está me pagando maior dividendo. Qual é meu medo? Vocês vão lá e compram o fundo. Então cuidado, tá? Cuidado. Fundo também tem o melhor momento para entrar muitas vezes, tá? Dependendo do fundo. Mas ele tá aqui no vídeo de hoje o meu. Então, antes de eu falar, fale o seu aí nos comentários. Lembrando que eu tenho um podcast diário no Spotify que tá muito bacana. Terceiro mês consecutivo que a gente consegue chegar em primeiro lugar no Brasil em negócio. Vamos lá, sem enrolação então. Olhando aqui o gráfico do IFIX, esse ano, a gente percebe que o ano começou morno, depois deu um tiro ali, subiu, disparou, aí caiu um pouquinho. Então vamos lá. Quem tinha fundos imobiliários no início do ano, ficou ali, você tinha um FII, pô, esse negócio não anda. Cara, de repente, explodiu. 8, 9, 10% de alta. Aí parou e caiu um pouquinho. Então, esse comportamento, na minha opinião, é o principal indicador de que as coisas não acontecem quando a gente quer. Nós já tínhamos essa noção. Olha, uma hora vai subir, devido à queda da Selic. Mas não dá para se controlar, aí vai ser essa semana ou na outra. Vale a pena comprar agora para subir semana que vem? Não é assim. Não é assim. Agora, é óbvio que se a Selic continuar caindo, e deve continuar se o governo fizer muita cagada, o que é difícil, mas bom, a Selic caindo mais um pouco, os FIIs devem subir. Esse é que é o grande ponto. E o mercado está crescendo, vocês estão vendo aí. Aos pouquinhos, nós temos mais FIIs, o patrimônio está crescendo, o valor de mercado está crescendo, mais investidores entrando no mercado. E saiu uma matéria que me motivou a fazer esse vídeo, dizendo que o potencial de valorização dos fundos imobiliários pode dobrar com redução da Selic. Então não sou só eu que estou olhando isso. Os números mostram que o risco-retorno é interessante, que tem uma possibilidade de alta. A gente tem vários gráficos aqui, não vou ficar explicando para o vídeo não ficar chato. Aliás, o vídeo vai ser rápido, que você consegue olhar uma possibilidade de alta. Já existe uma unanimidade no mercado com a Selic para 2023, 2024, 2025. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a gente está próximo de uma reunião que todo mundo acha que vai cair meio. Ou seja, Selic de 12,25. Quem sabe na próxima reunião mais meio. Muita gente também está achando que os fundos de papel estão dando uma oportunidade de investimento, que muitos fundos caíram. Olhando para o retorno do IFIX nos últimos ciclos de redução da taxa Selic, a gente percebe que normalmente os fundos imobiliários têm uma alta antes, durante, depois. Só que o que é normal acontecer? Muito normal, tá? A pessoa não investe. Você não investe em FII, tá em ação e tal. Aí os FIIs subiram 5%, 10%. Aí o cara vai lá e compra. Só que se você perdeu uma alta de 5% ou 10% em fundos imobiliários, você já perdeu muito. Não é igual a ação que sobe 20, 30, 40, 50. Subiu 10, ó, você tá fora, acabou. Por isso que eu invisto todos os meses.
Então vocês estão vendo aí a questão do retorno e normalmente dá uma variação interessante nessa questão da Selic. Dentro dessas matérias, acabou saindo uma lista com vários fundos imobiliários que subiram muito, destaque para o HTMX11, a gente vai falar dele hoje aqui também. Então o que a gente fez? Eu e meu time, a gente selecionou aqui alguns FIIs dessa lista. Então não é nenhuma recomendação, eu não sou analista de investimentos, a gente pegou da lista que estava na matéria. E um último ponto, antes de eu começar a falar de alguns FIIs específicos, é que se você deixa de investir por causa dos impostos, eu tenho lá na minha comunidade um workshop completo que te ensina a apurar tudo bonitinho, a fazer as compensações, explica o que é o imposto de ação, o que é de fundo imobiliário. Então, cara, não deixe de investir por causa dos impostos. Ah, então se eu entrar na tua comunidade eu tenho aula de impostos? Tem, mas não é só isso. Tem investimento no exterior, tem milha, vocês estão vendo o tempo inteiro eu viajando de graça por aí. Então, pelo amor de Deus, entre na minha comunidade. Agora vamos lá, vamos falar sobre alguns fundos imobiliários. Tanto que eu tenho na carteira, quanto que eu nunca falei aqui no canal. Começando pelo MXRF11, eu falo dele no canal aqui, sei lá, desde 2018, 2019. Ele é um fundo de recebíveis, está na carteira do canal, se eu não me engano, desde o início. Pagou mais de 11% nos últimos 12 meses, o que não deve ser o seu principal foco. Ah, legal, pagou 11%. É garantido que vai continuar a pagar 11%? Não. Muita gente quebrou a cara nos fundos imobiliários ano passado. Foi ano passado, né, que dá aquela merda lá de alguns, foi? Porque comprou FIIs pagando 1,30, 1,40, 1,50 e não ligou para o que tinha dentro. Ah, tá pagando 1,40 ao mês, deve ser bom. E ó, tomou no furico. Então cuidado, tá? Mas eu tô satisfeito que ele pagou 11 e pouco, porque ele ainda se valorizou. Além de pagar, ele se valorizou, tá? Esse fundo tem quase 80% aplicados em CRIs, papéis recebíveis, tem permuta financeira e tem 14% em FIIs também. Ou seja, ele investe em outros fundos imobiliários. A gente consegue ver aqui quais são os segmentos: crédito corporativo, comercial, residencial, e conforme eu disse, ele tem aqui outros fundos imobiliários nos seus investimentos. Já saiu em várias listas sobre fundos imobiliários que dão retornos interessantes, está planejando aí novas emissões. É um fundo que está aí no mercado há muito tempo, quantidade gigante de cotistas pagando um valor interessante, mas não adianta você focar só em um fundo. Do tipo, pô, Charlão, se esse fundo tá aí há 3, 4 anos te pagando, você tá satisfeito, eu vou comprar só ele e vou pra praia. Você vai se ferrar. Esse fundo também já deu problema. Acho que foi final de 2021 ou início de 2022. Deu um puta problema, a discussão se ele tava pagando certo, não tava, se tava queimando patrimônio. E aí o fundo desabou. Então cuidado, tá? Cuidado. Eu não tô querendo que você deixe de investir em fundos imobiliários. Eu só quero que você tome cuidado. No último mês ele pagou 1,02. Cara, como a gente vai ficar com saudade disso aqui no futuro, tá? Fundo pagando 1% ao mês. Bom, próximo fundo, HTMX11. Muita gente me cobrando que eu fale mais dele. Calma. Ele é um fundo do segmento de hotéis, possui quartos de hotéis em 22 ativos em São Paulo, quase 30 mil cotistas, está na carteira do canal e nos últimos 12 meses pagou 11,24%, mas aqui tem um problema, ó. Então, esses são os hotéis, vocês estão vendo, são hotéis em regiões boas de São Paulo, Ibis, Stamplaza, Intercity, aquele hotel bem para viagem de negócios. Quem viaja sabe disso. Quem viaja sabe do que eu tô falando. O Ibis, pega o Ibis, por exemplo. É um hotel que você vem para São Paulo. Vai ter uma convenção, feira de casamento, não sei o quê. Você fica num hotel desse. Feira do supermercado, convenção, fica num hotel desse. Palestra do Charlão, que teremos ano que vem, fica num hotel desse. Então, o foco desse fundo, ele tem mais de 400 quartos de hotéis, é ter os quartos dos hotéis e ele ganha dinheiro de duas formas, tá? Vamos lá. Ele ganha dinheiro com os hóspedes ficando no quarto, ali com o valor da sua diária, e ele também pega esses 400 quartos e todo mês vende 1, 2, nenhum, 1, 2, nenhum. Então, as diárias mais a venda dos quartos com lucro, óbvio. Ele compra e vende quarto.
isso vai dar o pagamento. Qual foi o problema aqui? A pica. Quando chegou na pandemia, quem viajou para negócio? Ninguém. Então, olha o gráfico aqui com a taxa de ocupação. Ela saiu de 70% em junho de 2019, bombando o fundo, para 1% em junho de 2020. Então, simplesmente, ninguém se hospedou no hotel no início de 2020 por causa da pandemia. Ele ficou 2 anos com problema e só recentemente que ele voltou a pagar dividendos. A diária saiu de R$ 466 para 230, eu coloquei uma seta, e agora voltou para um patamar acima dos R$ 400, sendo que no início do ano estava R$ 600 uma diária. Então o fundo passou por um problema gravíssimo 1 ano e meio a 2. E aí a gente ficou aqui no canal observando. Eu falava o tempo inteiro com vocês, olha, tô olhando, não vai pagar. E aí no relatório do fundo, eles avisaram, tá melhorando a situação, a gente vai começar a pagar dividendo. Aí eu fiz um aporte grande na carteira do canal, acho que o fundo já subiu uns 50% de lá para cá. Fora o dividendo que ele me paga. Então, da pergunta que eu fiz para vocês, qual o melhor fundo da sua carteira em termos de pagamento? Da minha carteira é o HTMX11. Ah, eu investiria agora nele? Pesado não, mas acho que ainda está interessante. Calma, calma, tá? Aí já saíram várias matérias que ele teve queda na taxa de ocupação, mas ganhou investidores, ele subiu bastante. No último mês ele pagou só 1,81%. É muito, né? Mas não quer dizer que ele vai continuar pagando isso, porque tem mês que ele não vem de quarto aí. O dividendo vem muito mais baixo do que isso. Ah, você está satisfeito com 1,81? Eu não recebi 1,81, porque 1,81 é sobre o preço que ele está agora. Eu paguei muito menos, então eu devo ter recebido uns 3% esse mês, 2%, 3%, tranquilamente, tá? Tranquilamente. Mais de 2% eu recebi. Agora é oportunidade, eu fiquei avisando para vocês, por isso que eu falo, se inscreva aqui no canal, tá? Vamos acelerar agora, próximo fundo, BTCI11, acho que eu nunca falei desse fundo aqui, mas ele estava nessas listas aí, vamos dar uma olhada. É o BTG Pactual Crédito Imobiliário, é um fundo de recebíveis, então é tipo o MXRF11, né? O conceito, pagou 12,6% nos últimos 12 meses. A alocação por segmento me chamou a atenção aqui, o segmento logístico com 52%, localização majoritariamente no Sudeste, mas olha só, logístico 52% e residencial 23%. Você sempre tem no relatório, eu queria destacar esse ponto, os ativos. Então, se você for estudar esse fundo para investir, e eu realmente recomendo que você sempre estude antes, você pode ver aqui o PL, ó, quantos por cento o fundo tem em cada ativo. O Casa Shopping, que é a maior posição, 6,6%, por exemplo, eu conheço, é um shopping no Rio de Janeiro. Inclusive, olhando aqui alguns ativos, a gente pode ver que no relatório do fundo ele mostra, ó, esse é o Casa Shopping no Rio de Janeiro e os títulos pagam IPCA mais 9,4%, uma brutalidade, tem CDI mais 4 também, tem IPCA mais 5,9% e no último mês o fundo pagou 1,03%. Mas não se empolgue, caramba, que maneiro, fundo pagando acima de 1, vou comprar e tal. Legal, quer comprar? Vai lá, olha o relatório do fundo, estuda e aí você investe. Não vai investindo só porque você viu no meu canal, no canal de alguém. Tá cheio de gente fazendo vídeo de fundo imobiliário sem entender porra nenhuma, então muito cuidado. Próximo fundo, XPIN. Esse sim, tá na carteira do canal também, entrou recentemente, é um fundo logístico, pagou 9,5% nos últimos 12 meses. E o que ele tem dentro, né, que é o que importa pra gente? Quem são os locatários? Centauro 16%, Smart 7%, Natural On 7%. Então a gente está vendo aqui quem são os inquilinos, sendo que 16% em Centauro é uma coisa representativa, mas não derrubaria o fundo absurdamente, não destruiria se esse inquilino aqui saísse. Alguns ativos, vocês estão vendo aí, são galpões, como dos outros fundos que a gente está sempre mostrando aqui. Eu gosto do segmento logístico, tem o GGRC11, que é logístico industrial, tem o antigo SDIL11, que mudou de código, eu sempre falo também no canal, mas todo mundo aqui conhece como SDIL11, apesar de que ele tem poucos ativos.
e entrou o XPIN na carteira. Se a economia brasileira entrar numa crise grave, é óbvio que esses fundos vão sentir. A gente já sabe que eles vão sentir. Mas tendo bons ativos, depois eles vão se recuperando. No último mês, ele pagou 0,79. Poxa, Alan, tu mostrou o HTMX pagando 1,80, outro fundo pagando 1. Pô, esse tá pagando quase 0,80. Não é muito ruim? Mais ou menos. Você tem que mesclar um fundo pagando mais, com outro pagando um pouco menos, com uma qualidade melhor. Você não vai conseguir ter todos os fundos agora pagando 1%. E volto a falar, daqui a 1 ano ou 2, nós sentiremos saudades desse 0,80 aqui, tá? Então, tô comprando FIIs para meio que travar alguns rendimentos. Próximo fundo é totalmente diferente, RZTR11, é o Risa Terrax, ele é do agronegócio, já está com quase 100 mil cotistas, pagou 11% nos últimos 12 meses, tem 14 ativos, olha aí, ó, 92 mil cotistas, o que é interessante porque dá uma liquidez média boa por dia. Até destaquei aqui, ó, vocês estão vendo, esse 2,35 milhões de liquidez por dia. Já expliquei isso várias vezes, vou explicar de novo. Isso quer dizer que se eu quiser comprar 50 mil, 100 mil no dia, eu não vou destruir o preço do fundo. O fundo não vai disparar. Assim como se eu quiser vender 20 mil reais em cima de 2 milhões, não vai fazer diferença nenhuma. Cuidado ao investir em fundos imobiliários que têm uma liquidez muito baixa. Para não me estender, eu vou falar aqui rapidinho, ele tem uma estratégia de comprar ativos descontados, modificar a terra, depois vender a terra. É uma estratégia muito peculiar, muito particular, e eu tô para soltar um vídeo de Fiagros, aí eu posso falar um pouquinho melhor sobre ele. Mas está aqui no próprio relatório do fundo, ele destaca aqui a localização das fazendas ou dos terrenos, a área, qual é a cultura, vocês estão vendo soja, milho, cana de açúcar, o valor da aquisição, e aí ele vai colocar depois aqui data de arrendamento, se tem opção de compra ou não, quem é o arrendatário, tá tudo bonitinho no relatório. No último mês ele pagou 1,07%, que é um valor muito alto também. Eu não vou me estender nesse fundo, porque eu tenho um vídeo de Fiagros para sair, de fundos imobiliários do agronegócio, e provavelmente esse vai estar. Aí vocês vão reclamar que está repetido. Mas eu trouxe um fundo de outro segmento totalmente diferente. Eu já avisei para vocês, gosto de Fiagro, tem 3 na carteira, mas uma hora esse mercado vai dar problema, porque o agronegócio é cíclico, tá? Próximo fundo, a gente está quase chegando no final aqui, nunca falei desse fundo, é o TEPP11, difícil até de falar, Telos Properties, ele é de lajes comerciais, pagou um pouquinho mais de 7% nos últimos 12 meses, bem menos do que os outros fundos que eu falei. É um fundo que está crescendo em número de cotistas, o que está melhorando a liquidez diária, não invistam em fundos sem liquidez diária. Eu trouxe aqui os imóveis dele, cabem numa tela, porque são 4 imóveis, o que aí é preocupante, porque se der problema em um desses imóveis aqui, com certeza o fundo vai dar uma despencada, mas tem muitos fundos assim com essa característica. Olhando a receita por atividade, serviços é o destaque com 30%, tecnologia 24%, ou seja, 54% do fundo está em tecnologia e serviços. E ó, São Luís tem o ativo São Luís, né? 44% da receita do fundo, e Torre Sul 27%. Se dá um problema nesse São Luís aqui, já vai dar uma cagada no fundo. Mesmo assim, alguns fundos imobiliários, vocês estão vendo matérias aí, estão se destacando no ano com alta. Mas tem sempre problema de pagamento, se você vai fazer despejo ou não do seu inquilino. Então tem que tomar cuidado, que o segmento que não se recuperou da crise ainda do Covid foi o de lajes comerciais, porque já estava numa situação delicada, principalmente no Rio de Janeiro, 40% de vacância no segmento de escritório, já estava delicada, veio a pandemia, todo mundo só falava em home office, eu avisei que o home office não ia pegar tanto no Brasil, o cara cai da cadeira é acidente de trabalho, o cachorro te morde em casa é acidente de trabalho, calma, mas é um segmento que não se recuperou, porque a economia não está bombando. Então as pessoas estão com medo de expandir suas empresas, o segmento de laje se ferra. Por isso, de todos os fundos que eu trouxe, é o que tem o menor rendimento, 0,64%. Quase todos os fundos de lajes comerciais estão passando por esse problema, tá? Vamos resumir aqui. Se você fosse montar uma carteirinha com esses fundos, olha que interessante aqui. Eu não estou recomendando não, mas estou mostrando que interessante. Você consegue investir em 6 fundos
que tem segmentos diferentes. Tem 2 FIIs de papel, sendo que o MX-RF11 é mais híbrido, que ele também tem FIIs dentro, quase um FOF, se você for considerar. Mas, ó, híbrido, hotel, papel, logística, um do segmento Fiagro e lajes corporativas. Em termos de valores, com menos de R$500, menos de 500, você monta uma carteira diversificada de fundos imobiliários, recebendo dividendos todos os meses. É o que eu sempre falo aqui. 500 pratas. Ah, Charlão, mas eu tenho R$1.000. O que eu faço? Te dar uma dica. Entra na minha comunidade e também monta uma carteirinha. Minha comunidade, cara, tá num preço bizarro. Clica lá no link que você vai ver. É um pagamento por ano ridículo, tá? Então, mostrei o mercado de FIIs, mostrei vários FIIs que estão na carteira, que não estão. Falei sobre algumas observações importantes que só aqui no canal vocês têm. E antes de ir embora, eu te peço para se inscrever no canal e me falar aí nos comentários qual fundo imobiliário te paga o maior dividendo, o meu HTMX11. Digam de vocês aí, é isso, gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.